cientistas estão prestes a reviver 10 espécies que já desapareceram. Atualmente, vemos dois movimentos opostos acontecendo no planeta. Enquanto algumas espécies estão à beira da extinção devido às mudanças no clima e à ação dos caçadores, especialistas da área da genética estão quase prontos para trazer de volta criaturas que já não caminham sobre a Terra há milhares de anos. Impressionante, né? Será que num futuro próximo poderemos ver um Tiranossauro Rex vivo? Bem, essa possibilidade parece improvável, já que animais tão perigosos não fazem parte da lista de retorno. Mas algumas criaturas icônicas que muitos conhecem dos filmes da franquia A Era do Gelo estão entre as principais candidatas. Antes de revelarmos quais são elas, inscreva-se no canal Senhor X e ative o sininho para não perder nossos conteúdos, que são postados semanalmente. Ao invés do termo controverso clonagem, os cientistas preferem chamar esse processo de desextinção. Mas, no fim das contas, a ideia continua a mesma: reviver espécies que desapareceram há milhares de anos. Para que isso seja possível, é essencial encontrar amostras de DNA em excelente estado de conservação. É por isso que algumas espécies têm mais chances de retornar do que outras. Animais que desapareceram recentemente são os candidatos ideais para esse processo, pois seus restos mortais podem ainda estar preservados em museus ou soterrados no permafrost, uma camada de solo congelado que se formou durante a última era glacial. Por isso, esqueça os dinossauros. É praticamente impossível recriá-los. No entanto, os seres que vamos apresentar aqui têm boas possibilidades de voltar a habitar nosso planeta. 10. Mamute lanoso. Embora a maioria dos mamutes lanosos tenha desaparecido há cerca de 10 mil anos, uma pequena população dessa espécie, estimada entre 500 e 1.000 indivíduos, resistiu na ilha Wrangel, no Oceano Ártico, até por volta de 1650 a.C. Essas criaturas tinham o porte de um elefante africano, medindo até 3,3 metros de altura nos ombros e pesando mais de 6 toneladas. Graças a uma espessa camada de pelos duplos e orelhas pequenas, conseguiam suportar o frio extremo. Diversos fósseis foram encontrados congelados na tundra, permitindo que cientistas extraíssem DNA em boas condições. Atualmente, pesquisadores de Harvard estão desenvolvendo um embrião híbrido de elefante asiático e mamute lanoso, apelidado de mamofante. Esse animal terá aparência semelhante à de um elefante, mas com características adaptadas ao frio, como orelhas pequenas, pelos longos e um metabolismo ajustado para temperaturas baixas. Tigre dentes de sabre esse impressionante felino. Tinha porte semelhante ao dos tigres modernos, pesando entre 90 e 285 quilos e chegando a até 4 metros de comprimento. Com pescoço robusto, patas dianteiras musculosas e uma cauda curta, seu maior destaque eram os dentes caninos superiores, que podiam alcançar 30 centímetros de comprimento. Será que realmente precisamos trazer essa criatura de volta? De qualquer forma, sua extinção ocorreu há aproximadamente 11 mil anos, e seu habitat gelado ajudou a preservar fósseis em ótimo estado, aumentando as chances de um possível retorno. Moa, essa ave gigante, semelhante a um avestruz, mas sem asas, pertence a um grupo de 10 espécies conhecidas. Algumas eram do tamanho de perus, enquanto outras podiam atingir 3 metros de altura, sendo consideradas as maiores aves que já existiram. As moas foram caçadas de forma intensa, desaparecendo há apenas 600 anos. Como esse período é relativamente curto, restos de ovos e penas ainda podem ser encontrados, e o DNA já foi extraído de fragmentos de cascas. Preguiça gigante. O esqueleto dessa criatura pode parecer o de um urso, mas trata-se, na verdade, de uma preguiça colossal. Parente distante das preguiças modernas, essa espécie viveu até cerca de 8 mil anos atrás. O mais impressionante é que amostras de DNA já foram obtidas a partir de pelos e ossos fossilizados.
O grande desafio para clonar essa espécie é encontrar uma fêmea para gestar o filhote. Como as preguiças atuais são muito pequenas, uma alternativa seria usar um útero artificial. 6. Dodô, esse pássaro, símbolo da extinção, desapareceu apenas 80 anos após ser descoberto. Habitava exclusivamente as Ilhas Maurício, no Oceano Índico, e nunca teve predadores naturais. Quando os colonizadores europeus chegaram por volta de 1520, o dodô, que não temia os humanos, tornou-se uma presa fácil. Essas aves chegavam a medir quase 1 metro e pesar até 17 quilos. Agora, pesquisadores buscam amostras de DNA para implantá-las nos ovos de seu parente vivo mais próximo, o pombo. Rinoceronte lanoso. Semelhante ao mamute, o rinoceronte lanoso vagava pelas planícies geladas há cerca de 10.000 anos. Essa espécie frequentemente aparece em pinturas rupestres, como as da caverna Chauvet, na França. Assim como o mamute, seu DNA foi preservado no solo congelado, tornando sua ressurreição uma possibilidade real. 4. Alce gigante, conhecido como Megalóceros. Esse gigante habitava o norte da Europa e da Ásia. Ele possuía cerca de 2 metros de altura nos ombros e seus impressionantes chifres podiam ultrapassar 3 metros de envergadura. Alguns fósseis, encontrados na Sibéria, têm apenas 7.000 anos, o que aumenta as chances de recuperar seu DNA. 3. Golfinho lacustre chinês, S. cetáceo, foi declarado extinto em 2006, tornando-se a primeira espécie desse grupo a desaparecer devido à ação humana. Como sua extinção ocorreu há pouco tempo, existem muitas amostras genéticas disponíveis, tornando viável sua clonagem. No entanto, um problema persiste. Seu habitat original, o rio Yangtze, está extremamente poluído, o que poderia dificultar sua sobrevivência caso fosse reintroduzido. Unicórnio siberiano, apesar do nome, esse animal estava mais para um rinoceronte do que para um cavalo lendário. Inicialmente, os cientistas acreditavam que ele havia desaparecido há 350.000 anos. Mas uma descoberta recente no Cazaquistão mostrou que sobreviveu até cerca de 29.000 anos atrás. Ele possuía 4,5 metros de comprimento, quase 2 metros de altura, e podia pesar até 4.000 quilos. Homem de Neandertal, por fim, o candidato mais controverso, o Neandertal. Ressuscitar essa espécie humana extinta gera acalorados debates, principalmente devido à questão ética. Como seu parente mais próximo é o ser humano moderno, seria necessário usar uma mulher para gestar o embrião, o que levanta diversas questões morais. Além disso, os cientistas já mapearam completamente o DNA do Neandertal, tornando essa ideia tecnicamente possível. Mas a grande pergunta é: devemos realmente fazer isso? E você, acha que deveríamos trazer essas criaturas de volta? Qual delas você gostaria de ver renascendo? Comente aqui embaixo e não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos incríveis.